Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa da noite de hoje, falando de espiritismo. Hoje nós temos uma pauta aqui bastante interessante, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Ainda é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E na segunda parte nós vamos debater também o chamado antidoutrinarismo, espiritismo. O que é esse negócio chamado antidoutrinário? Eu, particularmente, dá urtida quando eu falo isso. Dá um certo receio, sinal de antidoutrinário. Parece que é tudo dentro de uma ideia única e tem que ser daquele jeitinho, tem que ser igual um tijolinho, tem que ser tudo encaixado, né, perfeitamente. Então, nós temos aí grandes expoentes do chamado doutrinarismo espírita, como Herculano Pires, Deolinda Amorim, Arilex e alguns outros que estão se destacando agora, o próprio Mizotti, né, que é o presidente da FEB, que a sua última fala, ele fala aqueles que não concordarem conosco, não concordarem com Kardec, que saiam do espiritismo. Então, essa é a fala deles. Então, essa é a postura que os ditos espíritas hoje estão colocando. Você tem que estar dentro daquele grupinho, tem que estar dentro daquela conchinha. Se não for aquilo, não é espiritismo. Ou seja, o espiritismo é nós fizemos como é o nome que fala, que era falando que eu fiz com o Ed, a primeira vez, foi podcast. Eu fiz um podcast. Podcast. E depois nós fizemos aqui um estudo com a Antonielli, se não me engano, chamando sobre igrejismo espírita, né? E que nós estamos percebendo isso de maneira assim, muito forte, né? Bom, vamos lá, vamos apresentar aí os dois colegas aí que estão conosco também. Antonielli, você, por favor. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui de intruso, mentira. Eu sou a Antonielli, eu estou sempre aqui batendo um papo com os irmãos, aprendendo, trocando experiência. Bora aprender junto e compartilhar, né? Trocar experiência. É isso aí. Nossa futura professora de história. São três agora, hein? Eu, você e Cláudio aí, meu amigo. Fica ruim de aturar pra caramba. Aí não vem com lorota, não, que a gente... Oi, ela tá fazendo história, pô. Não sabia, eu tô fazendo. Se Ed não conta, hein? Ai, gente. Que legal. Eu tô gostando. Igual. Edney, o sol saiu, Edney. Não tá. Tá mudo. Tá mudo. Tava normal. Vamos lá. E aí, o que tá acontecendo? Será que não esbarrou em nada, não, Edney? Acho que os colegas dele lá que estão mandando as mensagens lá, os comentários, estão boicotando o Edney. Jogaram umas vibrações lá anti-reiki para Edney. Tá ouvindo? Agora tá ouvindo? Mandaram umas vibrações para você, Edney. Mas deixa eu botar o fone. Eu vou botar outro fone aqui, porque senão eu quase não vou ouvir vocês. Tá bom. Vou botar aqui e eu experimento, você me diz. O seu som tá perfeito. O seu som tá perfeito. E agora? Tá perfeito. Tá ouvindo? Sim. Vamos. Tá bom. Fala aí, se apresenta aí. Tá. Meu nome é Ednei Mesquita, a maioria já me conhece, né? Eu faço com o Cláudio, já fiz com o Cláudio alguns programas sobre espiritismo, né? E tem o canal lá, Cortes Espíritas também, que eu não tenho feito mais lives pelo YouTube, né? Feito apenas cortes de 1 minuto. Mas é isso aí, estamos aqui para aprender, né? Cláudio. Estamos aí com o pessoal, o Jorge está sempre conosco, espero que vocês participem bastante, gente. O Jorge tem uns comentários muito bons, o Paulo Roberto está com a gente, o Chico, também conhecido como Claudemir, Edney, né? Edney conhece como... Tico? Eu conheço como Tico. E esse eu não sei quem é, Eliane Cedessari, não sei quem é. Será que é? Fez aniversário, né? Ela fez aniversário, hein? Fez aniversário dia 21. Fez aniversário. Fez aniversário. Eu sou fofoqueiro demais, né? Eu sei tudo. Rapaz, ele tá sabendo de tudo, tá vendo? É bom que fofoqueiro. Fico só stalkeando. Eu falei com a Cristina que vou mandar mensagem para Edney, que não sei o que a Cristina falou, vou mandar mensagem que a Edney deve saber. Poxa! Ela falou, não sei não, vou perguntar a Edney que a Edney sabe. Se algum espírita escorregou,
Eu tenho um colega que fala assim, não me deixa nervoso, não. Fala logo, eu sou fofoqueiro demais. Tô quase igual a ele, cara. Francisco Otávio, ele falava fofoca e espírito, cara, sabia de tudo também. Aí, ó, tipo, uma mensagem aí. Bom, gente, então, hoje nós temos a proposta de conversar, como nós falamos, sobre se o Brasil é ou não, ainda é a pátria do Evangelho, se algum dia foi, né? Que alguns, de repente, podem me perguntar, será que algum dia foi? Já que você colocou que ainda é, se ainda é, será que foi? Né? E lembrar também o pessoal que está aí presente, não só o pessoal que está agora ao vivo, mas depois as outras pessoas que vão estar participando conosco também, assistindo, porque essa live vai ficar gravada. Nós estamos com uma proposta, a gente estava conversando aqui com o Edney, com o Tonielli, antes da gente entrar ao vivo, né? Estava conversando que nós temos uma proposta de fazer um centro espírita online, né? Trazer assim, vários conteúdos diversos, né? Online. Então, se vocês acharem legal a ideia, então vocês coloquem aí à disposição, nós vamos explorar um pouco de vocês, ó, Jorge principalmente, o pessoal aí vai estar colaborando conosco. Edney, eu trouxe aí, Edney, Antonielli, eu trouxe aqui algumas projeções, tá? Para a gente poder começar o assunto. Não quer dizer que a gente vai ficar preso, certo? O Jorge aí fez uma colocação interessante. Ó. Olha a colocação do Jorge aí, Eli. Brasil, um grande hospital. Na verdade, é um hospital e também um manicômio atualmente, né? Não só hospital, mas um manicômio. Né? Então tem muita fascinação aí, muita esquizofrenia coletiva. Além de ser um hospital, agora é também um manicômio, né? Infelizmente. A situação está complicada. O Paulo aí fez uma boa ideia, né? Falou uma boa ideia, a questão do... algumas casas espíritas estão fazendo assim, transmissões online, etc. A gente tem uma pegada um pouquinho diferente, né? E trazer reflexões espíritas, né? Ficar repetindo mais do mesmo. Essa é a nossa proposta, tá? Até boa. Quando a gente comecei com o Antonielli eu comecei, depois a gente parou um pouquinho, estava fazendo o estudo do livro dos Espíritos na primeira edição, né, Antonielli? Foi legal pra caramba, né? A gente estava, de repente, pode dar continuidade a esse projeto. Ler o livro dos Espíritos com outros olhos, né? Não é aquele olho de... parece que nós espíritas, às vezes, nós parecemos crente, né? Um montão de protestantes que pra gente, Kardec é Jesus, o livro dos Espíritos é a Bíblia, né? A água fluidificada é o óleo ungido e tem Papa também. O diabo é o obsessor, ou seja, nós estamos repetindo fórmulas, né? Tem até a Papa. A Edna talvez saiba, né, de fofoca espírita, né? Deve saber. Vários ex-presidentes da FEB foram papas no passado. A Edna deve saber, né? Então, você me fala isso. Alguns estão bem identificados mesmo, literalmente, né? Então, não é à toa que a estrutura eclesiástico-católica ela acabou sendo incorporada no movimento espírita. Hoje nós temos, assim, por exemplo, presidentes de algumas federativas que são presidentes praticamente diretos, né? Não tem sucessão. Ele vai ficar lá até quase quando morrer, que é muito parecido com o papado, né? Então, nós estamos pegando, assim, de repente, o pior das religiões e trazendo para a doutrina espírita. É necessário que a gente passe a refletir um pouco mais sobre isso. E traga esse debate não só para as redes também, até para a casa espírita. Eu tenho um costume nas casas espíritas de fazer o pinga-fogo. Eu acho importantíssimo isso, para trazer as demandas das pessoas, para eles perguntarem, porque muitas vezes a gente está ali no estudo, tá achando que está maravilhoso, mas não é aquilo que a pessoa quer. Então, quando a gente abre um espaço para um debate, perguntas e respostas, é como se as pessoas estivessem fazendo a gente voltar. Não é isso que eu quero saber outro. Eu quero saber aquele outro ponto, né? Então, é uma das propostas nossas, né? O Jorge aqui complementou, muitos doentes. Isso aí, Jorge. Bom, gente, vamos trazer aqui uma reflexão desse livro, não sei se todo mundo já leu ou não, né? Que é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o livro do Francisco Cândido Xavier, psicografado lá na década de 40, e um livro que tem provocado uma certa celeuma no movimento espírita, principalmente, de algumas pessoas, de alguns espíritas, alguns até com uma certa razão,
e aqueles que defendem. Então, ter uma postura racional, sem ter aquela postura de defender ou simplesmente atacar, sem ter um porquê, digamos assim. Vamos aqui ter um comentário aqui do Paulo, né? O Espiritismo está vindo com novas realidades, precisamos evoluir com essas mudanças. E aí, Antonielli, quer comentar? Boa noite. Cadê a Antonielli? Eu estou aqui. Eu concordo porque nós somos o quê? Né? Uma filosofia, né? Preza sempre pela racionalidade, e eu não tenho visto isso atualmente, né? Eu tenho visto uma cegueira muito grande, as pessoas estão com a informação na cara delas, com toda a acessibilidade possível, e elas só enxergam o que elas querem, é uma cegueira, né? Então, quando você vê uma doutrina que preza pelo estudo, desde lá de Kardec, as pessoas, e você vê... É loucura mesmo, é uma fascinação, e elas não... O principal, que é a evolução, a racionalidade, questionar, eu não tenho visto, né? As pessoas querem ser donos da razão, querem atacar, deliberadamente sair atacando todo mundo, não sabem debater, não sabem conversar, não sabem discordar, e com isso todo mundo perde, né? Precisa mesmo entender as mudanças, o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Realmente, a nossa sociedade hoje não é a mesma que era da época de Kardec, não é a mesma que era da época de Chico Xavier, não é. E a gente precisa acompanhar com bom senso, claro, com prudência, mas acompanhar, gente, estudar sempre, questionar, que é o que o Espiritismo nos convida a fazer sempre, né? Mas realmente eu não tenho visto isso, em geral, assim, tá todo mundo muito estranho. Para não falar outra palavra, é isso. Essa semana ele estava conversando com o Edney sobre essas questões, né? Falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Da questão da gente fazer uma leitura sobre uma ótica um pouco mais racional. Nós, como professores de história, né? Eu e Edney e a Antonielli, que está em vias, né? De também conseguir seu diploma de historiadora, né? Que Amém. Legal. E dentro da área de história, nós estudamos as chamadas escolas antropológicas. As escolas antropológicas elas influenciaram muito a ciência na época de Kardec. E Kardec vai levar para a doutrina espírita muito desses conhecimentos daquela época, muito dessas ideias que eram recorrentes da ciência daquela época. Por exemplo, a ciência era racialista. Ela acreditava que existiam várias raças. Então, nós vamos encontrar diversas perguntas no Livro do Espírito, 190, 191, 780, 782, 781 e outras questões mais, principalmente na terceira parte, onde Kardec vai colocar até como subtítulo as raças humanas. Tema que hoje, dentro da ciência, é totalmente abolido. Não existe raças humanas. Existe raça humana. Só existe uma raça, não existe raças. Ou seja, que já atrai o racialismo. Ainda não é o racismo, porque o racismo vai nascer em 1904. Primeira vez que esse termo vai ser utilizado na historiografia moderna vai ser em 1904. Mas a postura intelectiva, a postura moral como racista já existia antes, apesar do termo não existir. Essa postura científica era racialismo, que acreditavam que existiam várias raças, a raça branca, a raça negra, a raça indígena, a hermógena. Essa influência vai ter no Livro dos Espíritos. Quem lê Evolução em Dois Mundos, quem lê, por exemplo, A Caminho da Luz, que é um livro muito elogiado, ele é um livro repleto dessa ideia. Como se aquela escadinha, né? A gente vai fazer um dia uma live só sobre isso, aquela escadinha de evolução, que é o macaco, australopiteco, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, até chegar até nós. Isso é uma grande mentira, que hoje a ciência moderna já desconstruiu isso. A evolução ela não é linear. O homem não é evolução do macaco. O homem é macaco. Então, a gente tem que entender isso. E o macaco, ele, na verdade, ele não é menos evoluído do que o homem. Por quê? De acordo com a ciência hoje, o macaco está totalmente adaptado ao seu meio. Então, ele já é evoluído. É como se alguma pessoa perguntar quem é mais evoluído, o leão ou o tubarão? Aí você pega uma comparação que o cientista utilizou, achei muito interessante, pega um tubarão e joga no meio da savana. Pega um leão e joga no meio do oceano.
que vai acontecer com eles? Ou seja, o leão é muito adaptado ao meio onde ele está. O tubarão é muito adaptado ao meio que ele está. Não existe um mais evoluído que o outro. Eu não sou mais evoluído do que o indígena Yanomami, que está sendo trucidado, está sendo estuprado, está sendo violentado, está sendo lá. Aí o discurso que se tem hoje, ele tem que vir para a civilização. Isso é discurso do século XIX, gente. 1444, vamos voltar mais no tempo. 1444, quando os primeiros portugueses chegaram na África e começaram o primeiro tráfico negreiro na história da humanidade, o tráfico de escravidão negra, já se tinha esse discurso dos filhos de Noé. Os filhos de Noé, que você tem Cã que viu o pai lá pelado, riu do pai, e ele recebe a maldição. Aí você tem aquele discurso legitimando a escravidão africana, porque Cã teria dado origem ao continente africano. Naquela época ainda tinha entendimento de 3 continentes. Não se conhecia a América, não se conhecia a Oceania, então tinha entendimento de 3 continentes. E esse discurso continuou sendo colocado, como se o indígena precisasse evoluir, precisasse da civilização. Se a gente for procurar as obras do Jean-Jacques Rousseau, ele vai defender uma ideia totalmente diferente. Ele vai falar, o indígena, ele é totalmente adaptado e feliz. A civilização é que levou a dor e o sofrimento até ele. Essa é a ideia que se tem. Hoje está usando um termo que eu, particularmente, gosto muito quando fala povos originários. Eu gosto muito desse termo. Achei esse termo realmente extraordinário. Não é mais índio, que índio não existe. Tá? Índio é categoria inventada. Não existe isso. Eu, com meus alunos, eu não uso mais esse termo índio há muito tempo. Tá? Comunidades autóctones, né? Que é o termo dentro da antropologia. Ou os naturais da terra, né? Como dizia na época dos bandeirantes. Mas, hoje, povos originários. Eu acho que isso aí eu, particularmente, gosto desse termo. Né? E aí, Edney, você tem a comentar sobre isso? Olha, Cláudio, eu estava hoje no carnaval. Eu trabalhei no carnaval, né? Como todo carnaval tem que trabalhar muito por conta da minha área. Em certo horário eu cheguei no local de trabalho e ao lado desse local de trabalho tinha uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Igreja Cara de Leão. Não sei se vocês já ouviram falar. Igreja evangélica. Tonelli, conhece? Conhece? Então. E lá, centenas de jovens fizeram teatro no dia do carnaval, tá? E eles também têm o seu bloco de carnaval que não desfila. Eles ficam tocando lá as músicas de Jesus, falando sobre Jesus, sobre o evangelho e panfletando. Aproveitam e fazem isso. Tá? Então, quer dizer, e aí a gente fica pensando nessa questão aí que o colega colocou aí, eu não lembro se foi o Paulo, né, essa falta de adaptação da doutrina do espírito nos tempos modernos, né, essa pós-modernidade, talvez, porque a gente não tem mais mocidades em centros espíritas. Eu sou de um tempo, o espiritismo está vindo como uma... O espiritismo está... Eu não estou conseguindo enxergar. Isso aí. Então, na minha época de mocidade... Está vindo precisamos evoluir com essas mudanças. Isso. Na nossa época de mocidade, minha e do Cláudio, que de vez em quando eu cito aí, Claudemir também era da mesma idade, todos nós, né? Em 85, 86, 87, as mocidades eram lotadas. Quando tinha encontro de jovens, era uma coisa que a gente esperava todo ano que tivesse, porque era aquele momento de você encontrar com a galera do Rio de Janeiro, né? Uma das Comerges que eu fui, ou melhor, a única que eu fui, tinha jovens do Brasil inteiro. Eram mais de 1.000 jovens, né? Você imagina na fila do café da manhã você sendo o último, né? Então, era uma coisa muito interessante, mas hoje em dia o jovem não se prende mais a esse discurso do mais do mesmo, até que o Cláudio citou. Você vai no grupo espírita, é aquele mais do mesmo, capítulo tal do Evangelho, capítulo tal, né, a lei de morais, você vai estudando aquilo ali. Tá, tem que ter? Tem que ter. Mas o que tem de atrativo para o jovem? No centro espírita, que nós fazíamos parte, só podia violão, teclado já não podia. Tudo bem, não vai botar uma bateria dentro do centro, né? Mas o teclado, uma coisa diferente, para chamar o jovem, fazer um grupo de música de jovem, não, isso não, sabe, é só violão e não tem mais jovem no centro espírita. Então, o que o movimento espírita está fazendo, ou que não está fazendo, para perder esses jovens, né?
Porque hoje nós temos coletivos de jovens muito, muito inteligentes na internet. Na internet tem o Sejus, tem me fugiu outro aqui na cabeça agora, que é da Karina, que é muito interessante também, um grupo de jovens também que tem um grupo no WhatsApp também para debater, mas esses jovens já não estão mais indo para os grupos espíritas. É aquele mais do mesmo, né? Mais do mesmo. É sempre aquele mesmo discurso, não se debate assuntos diferentes, existem assuntos proibidos dentro da casa espírita, não se fala isso. Se você ousar falar, você é um obsediado, você não pode fazer determinadas críticas, porque você está recebendo influência de algum espírito, tá? Você não está bem, você precisa tomar um passe, né? Então, essas coisas preocupam. Eu estava falando com o Cláudio antes da gente começar, tá? Cláudio, vamos falar isso no ar. Cláudio, o que você acha que vai ser daqui para frente? Porque o espiritismo hoje tem uma divisão, né, política dentro do espiritismo, né? Então, pessoas que não são do grupo, que não são espíritas, estão fazendo vídeos com as novidades do momento, né? Não vou falar agora porque não é o assunto, mas então, quer dizer, e nós espíritas não estamos percebendo essa defasagem, esse atraso no ensino espírita, nessa proibição de se questionar o livro dos espíritos. Você não pode questionar o livro dos espíritos, que se tornou uma Bíblia, como o Cláudio falou. Nós temos um Papa no grupo, no movimento espírita, né? Você não pode criticar, porque você é atacado. E quando eu digo atacado, é atacado mesmo. Basta ver os meus vídeos no YouTube que vocês vão ver como é o ataque, né? Então, talvez vocês não vejam agora, porque eu tirei os comentários, porque eu já estava cansado de responder e receber aquela vibração negativa deles. Isso eu estou falando de espírita. Então a gente tem muito que pensar agora. Acho que a gente tem muito que pensar para fazer desse espírito algo diferente, para atrair essa moçada, né? Porque na minha época e a do Cláudio, eu tenho certeza que o Cláudio também pensava assim. Eu ficava contando os dias, gente, para chegar à mocidade. Acho que o Cláudio também. A gente ficava contando, porque era uma coisa alegre, era uma coisa divertida. O nosso orientador de mocidade, que hoje é o presidente do centro, ele era porreta, era massa, como diz lá os nossos amigos da Bahia, ele era massa. Então a gente falava de tudo, gente. Falava de sexo, de aborto, de carnaval, de rock. A gente falava tudo, tudo. E aí aquela velha frase, o que me deixou feliz por ser espírita: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O espiritismo não proibia nada. E nós saíamos dali, íamos para a casa de um colega participar fazíamos um baile, né? Namorávamos no final de semana, alguns iam para show, e aquilo era uma coisa fantástica. Nós adorávamos aquele tempo. Acho que o Cláudio também. Eu tenho, assim, os melhores dias da minha vida eram aquilo ali. Eu era tão ansioso para chegar esse dia, que eu era um dos primeiros a chegar no centro. Certo, eu tenho alguns anos aí, eu fui levar minha filha no centro para a mocidade, e não tinha mocidade, né? E o centro grande, referência de Niterói. Imagina os menores. A última vez que eu estive lá, estava com 7 jovens. É dela que eu estou falando. Quase 200. Uhum. Eu perguntei ao Jânio, ao pessoal, só tinha 7 jovens. De quase 200, para reduzir para 7. Né? Lá em São Gonçalo, com 39 centros espíritas, se tivesse 3 ou 4 centros com mocidade, era muito. O Gesto lá, nós tínhamos uma mocidade lá, o Diego, extraordinário trabalhador. Nós fazíamos peças, fazíamos encontros para poder unir os jovens, porque estava escasso. Os jovens estavam aí. O Lucas, que é um trabalhador, não sei se o Edney conhece, o Lucas Strobel, que faz um trabalho de mocidade extraordinário, mas que não tem apoio de casas espíritas. Tem uma casa espírita que ele foi quase que mandado se retirar da casa espírita, praticamente, né? Então, isso aí. É algo preocupante, né? Tem um comentário aqui do Paulo, né? Como você disse, Cláudio, os povos originais têm seu modo de vida bem adaptado aos seus conhecimentos e modo de viver. E até hoje são usados e admirados pela simplicidade deles. Então, não vamos, gente, repetir aquela cantilena de que o indígena, que os povos originários, eles são inferiores, eles precisam ser tratados, eles precisam ser civilizados, eles precisam conhecer a nossa tecnologia. Isso é mentira, isso é engodo. A ciência hoje já mostra que isso não tem lógica. Eles estão totalmente adaptados ao seu meio. Não existe um mais evoluído que o outro. Evolução não é linear. Evolução é adaptação ao meio onde você está.
Então é importante que a gente vá. O cachorro vai ser gente? Não. Cachorro é cachorro. O macaco vai ser homem alguma vez? Não. O macaco é macaco. Nós somos macacos. Nós estamos nos adaptando e evoluindo no sentido de procurar uma maior adaptação, um maior conhecimento e adquirir e aproveitar os conhecimentos que nós temos aurido, produzir mais conhecimento e, ao mesmo tempo, ampliando os nossos horizontes. Então, isso é adaptação. Isso Darwin já falava em 1859, dia 15 de novembro, quando ele publica a sua espetacular obra, A Evolução das Espécies. Ele só usou o termo evolução no 3º volume, 2 anos depois. A pessoa, o Darwin, o pai do evolucionismo. Evolucionismo era outro aspecto, não tem nada a ver com a ideia que os criacionistas criaram para poder demonizar a obra de Darwin. Lembrando que Darwin era religioso. Darwin ele era estudioso, ele era teólogo, ele era uma pessoa extremamente religiosa e é atacado pelos criacionistas e mal compreendido por alguns espíritas. Eu tenho até dúvida se Kardec foi beber um pouco do conhecimento de Darwin, porque foi ali, quase que a publicação, junto com uma obra de Kardec, né, que no caso é a Teoria das Manifestações Espíritas, que depois iria, é como se fosse o rascunho do Livro dos Médiuns, que viria em 1861, e a segunda edição, que é o livro que nós temos agora, dia 10 de março de 1860, foi o Livro dos Espíritos, que é a segunda edição que nós utilizamos hoje. Ninguém usa a primeira edição. A primeira edição a gente estava estudando com a Antonielli. A gente tem essa primeira edição, inclusive em português e francês. Né? Então, foi para e passo, alguns meses. Em novembro de 59 tem a obra de Darwin, e em março de 60, ou seja, espaço de 5 meses, tem a obra. E Kardec não parece que não foi beber um pouco dessa obra, não. Apesar do Wallace, por exemplo, que foi o co-criador da teoria evolucionista, e era um espírita inglês, né? Mas os franceses tinham essa birra com os ingleses, e até o próprio Kardec acabou participando, não dando tanto valor a certas produções inglesas que eram extraordinárias também. Apesar do espiritismo na Inglaterra ser um espiritismo um pouco diferente, não admitir a reencarnação, etc., mas eles têm a Sociedade de Reservas Psíquicas de Londres, que produziu mais de 700 casos de provas científicas da imortalidade da alma. E os pesquisadores ingleses, nos clássicos, na história clássica do espiritismo, contribuíram de maneira assim, extraordinária, tá? Para a doutrina, para a fundamentação da doutrina espírita. Né? Daqui a pouco o Cristina vai falar, e você fica falando muito de história. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho agora do Pátria do Evangelho. Vamos lá. Tá visualizando aí? Sim. Tô. Tá? Eu só não consigo ler, mas... Vamos lá. Você está no celular? Tô no celular, nunca mais. É horrível. A Dona Eli está no celular, não, né? Tá dando para ler. Sim. Tá. Aí aqui tem uma... Mas olha a idade. Tem uma diferença de idade grande, né? Você está se chamando de velho? Não, eu sou velho mesmo. Gente, no último quartel do século XIV, o Humberto de Campos chega a citar o ano, 1375. O senhor desejou realizar umas lições visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos da sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Jesus veio verificar o progresso no coração dos homens. E ali ele observou as cruzadas, o clero corrompido, a total decepção dele, né? Fica uma coisa assim meio estranha, meio poética, né? Jesus precisava vir para poder ver aquilo que era absurdo mesmo, né? E ali entra a construção do livro Brasil do Coração do Mundo, o Pátria do Evangelho, lembrando que os livros, gente, eles são produtos do seu tempo. Então, existe um ufanismo muito grande no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele vai falar logo no capítulo seguinte... Cláudio, desculpa, qual é a data de publicação? Década de 40. 1947, mais ou menos, 47, 48. Tá. Origens espirituais do povo brasileiro. Os séculos XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial que impulsionou as grandes potências europeias ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil recebe, assim, imigrantes das várias regiões do mundo. Dentro desse quadro, Jesus faz Ismael
o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro, para que seu evangelho de luz fosse plantado no coração de todos que palmilhassem essa terra. Outra missão também era reunir os sedentos de justiça divina, degredados, os simples de coração, índios, os humildes e aflitos, escravos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. O historiador vai se coçar com isso aqui, tá, gente? Aí eu posso ler como espírita e aceitar, mas como historiador, isso aqui vai esbarrar numa teoria que, em 1937, o pai do Chico Buarque publicou uma obra, Raízes do Brasil, todo historiador já deve ter lido esse livro, em que ele vai defender essa ideia. Tá? O Gilberto Freire, ele também vai publicar um Casagrande Senzala, onde ele vai defender essa ideia do escravo, humilde, aflito, e nem sempre nós vamos entender dessa forma. Né? E aqui ele usa o termo alma coletiva do Brasil, né? Como se todos esses povos estivessem assim, reunidos dentro de uma ideia. E, num dado momento, ele vai falar do transplante da árvore lá de Israel antiga para o Brasil. Tá? Então, ou seja, Israel ele faliu na sua missão. Então, foi dado ao Brasil a tarefa dele dar prosseguimento. Então, assim como você teve vários povos, por exemplo, você tem... Israel teve a missão primeira de receber a mensagem, falhou. A França teve a segunda missão de receber a mensagem do Espiritismo, falhou. O Brasil teve depois a terceira missão de receber a mensagem. Eu não sei se nós estamos dentro dos padrões. Eu, particularmente, não aceito, não vejo, particularmente, tá, gente? O Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu vejo como promessa. Talvez seja em algum momento, mas não vejo que tenha sido em algum momento ou que seja pátria do Evangelho, celeiro da humanidade, coração do mundo. É uma promessa. Israel falhou, a França falhou e o Brasil tem grandes possibilidades de falhar também. Tá? Aí é uma ideia muito particular, tá, gente? Tem um comentário aqui, vamos ver aqui um comentário, vou dar uma parada só para ver um comentário. Os comentários são sempre interessantes. Vamos lá. Vejo muitos espíritas que cada vez que lê os livros de Kardec, entende com novos ensinamentos nas sobrelinhas. Então, há mudanças sempre. Por isso que precisamos estar questionando positivamente. Querem comentar, Antonielli e Edney? Antonielli? É isso. Questionar sempre. Se você não questiona, você não sai da sua bolha, né? Então, ninguém aprende, ninguém cresce, ninguém evolui sem questionar. Né? Sempre tem algo novo a aprender, sempre tem coisas novas acontecendo, é isso. Né? O próprio Allan Kardec, a curiosidade dele, o desejo dele de conhecer, foi o que levou ele a fazer a codificação. Né? Foi quando ele foi investigar, né, aqueles fenômenos que aconteciam, né, com as irmãs Fox. Então, é isso. Questionar sempre é muito bem-vindo, né? Questionar, estudar. É isso. Tem comentário? Alguma coisa? Não. Tem um Jorge... Ele tá calminho. Como se remete, soubesse o que estava ocorrendo na Terra, né? Isso aí. Jorge. Não preciso estender muito sobre isso, não. Acho que o pessoal deu para entender, né? Se ele precisar vir, até datar, 1375, ali naquele ano, parece muito estranho. Tá? Para mim, é um pouco estranho, né? Precisar vir aqui para saber o que estava acontecendo de cruzadas, né? Eu acho que até lá em Andrômeda eles sabiam o que estava acontecendo aqui. Né? A situação estava bem brava. Estava horrível, né? Mas aí tem outras descrições, né? A terra de Veracruz, primeiro nome do Brasil, dado por Pedro Álvares Cabral, misturando religião com a cruz, que marcava a nossa terra, Cruzeiro do Sul. Para esta terra, Jesus transportou da Palestina a árvore sagrada dos seus ensinamentos. Não foi bem assim. Transportou para a França faliu, e depois da França para o Brasil, que lá recebeu o Espiritismo. E aqui você tem assim, um relato, né, em que o Ismael
ele vai se queixar para Jesus, fala: Senhor, exclama ele, no caso Ismael, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Escravos arrancados de sua pátria, vendidos, maus tratos aos negros e aos indígenas. Então, o próprio Ismael, ele mostra uma preocupação também com aquele status quo, como que essas comunidades estavam sendo tratadas. Tá? É um relato assaz interessante, digamos assim. Né? E aí disse Jesus para Ismael: na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo revivido, né, na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Então, eu não vejo como fato, eu vejo como possibilidade que o espiritismo seja o cristianismo redivivo. Se vai ser ou não, se está sendo ou não, depende de cada um de nós. Não é porque o espiritismo tem mais casas espíritas que o Brasil se torna a referência do espiritismo. Porque não adianta ter um montão de casas espíritas se essas casas espíritas estão mal orientadas, se o espiritismo está distorcido. Então, não é só a quantidade de casas espíritas, é sim qualidade, acima de tudo. Será que temos qualidade? Então, nós temos que ter. É claro que o movimento espírita no Brasil ele tem um progresso extraordinário. Tem. Nós recebemos agora, a Cristina estava conversando quarta-feira com uma companheira que estava na Inglaterra, agora está aqui em Itajaí, e ela estava pedindo para participar das reuniões mediúnicas, porque lá na Inglaterra ela foi numa casa espírita, no primeiro dia que ela foi, botaram na reunião prática lá, e ela ficou lá durante alguns meses, que ela estava morando lá na Inglaterra, e falou que as casas espíritas lá são assim. Então, prezando muito pelo fenômeno. Mas não só na Inglaterra, a gente pode contar no Brasil mesmo, várias casas espíritas que têm o mesmo comportamento. Aqui ali em São Gonçalo tem uma casa de um amigo meu, há mais de 20 anos que ele é presidente dessa casa, eu falei com ele, o companheiro estava obsidiado, frequentando a nossa casa, queria participar da reunião mediúnica, eu falei que não, e ele foi nessa casa, o primeiro dia que ele chegou foi colocado na desobsessão. Ele foi descrever, eu falei: fulano, mas como que foi? Me conta. Aí foi a gente descreveu, o rapaz é obsidiado, bem obsidiado. Mas pelo relato dele, eu vi: gente, ele não está contando mentira, é verdade. Eu liguei: o fulano tal. Sim, está aqui participando, foi muito bom. Eu falei: cara, mas você sabe o estado dele? Aí eu vi que ele tem lá umas perturbações. Não tem perturbação, não, Flávio. Ele tem esquizofrenia, tem obsessão, tá tudo. E você colocou numa reunião mediúnica? Não, mas ele vai curar pela reunião mediúnica. Uma pessoa que tem mais de 20 anos de espiritismo é presidente de casa espírita, quase mais de 20 anos. Isso no Brasil, não é na Inglaterra, não é na Holanda. Como nós temos relato, o Diego foi lá na Holanda e contou como é que são os centros espíritas lá, que são bem deficitários também. Então, nós temos assim bons centros, boas orientações e mais orientações também. Tá? Não é privilégio. Brasil, tudo tá perfeito. Não. Tem muita coisa que também merece uma reflexão na hora. Né? Deixa eu aqui ter um comentário aqui do nosso... Deixa eu ver aqui. Comentário. Quem quer? Antonielle e Edney. Deixa eu ler aqui. Agora, no momento, ainda falta muito para ser o coração do Brasil. Temos muitas religiões muito boas que levam conhecimento no seu modo, mas não há união. Cada uma na sua verdade, Deus é um só. Concordo. Porque existe uma necessidade do ser humano, né? Eu creio que é essa questão no nosso processo de evolução, de querer prevalecer sobre o outro a todo custo, né? E isso, infelizmente, a gente traz para o meio religioso. Não era para ser assim, né? Era para, apesar das diferenças, se eu acredito ou não em reencarnação, tudo bem. Mas, apesar das diferenças, eu creio que a religião era para ser usada de uma maneira para melhorar a si e auxiliar o próximo, né? Foi o que Jesus falou: a maior religião é auxiliar os órfãos e as viúvas, né? Foi o que Jesus falou? Não, está no Tiago. Tiago, capítulo 5.
Isso. E eu não vejo muito isso acontecer. Não estou dizendo que não exista, eu não estou dizendo que as casas espíritas não trabalhem ou que outras religiões não façam. Não é isso. Faz. Tem muita casa espírita, igrejas evangélicas, catolicismo, casas de umbanda. Aqui próximo tem uma casa de umbanda que eu sigo, que eu adoro eles, tá? Eles têm estudos maravilhosos aqui na cidade próxima aqui. E eles fazem um trabalho assim de caridade lindíssimo, tá? Inclusive, eles pedem para as pessoas que vão na gira levar 1 quilo de alimento, alguma coisa, para eles estarem montando cesta básica para a família que eles assistem. Eu acho maravilhoso. Só que, infelizmente, é pouco perto da real necessidade e do que realmente seria usar a religião de uma maneira saudável. O que a gente vê desde o início da história, que a religião foi usada mesmo para manipular as pessoas com fins políticos e qualquer outra coisa, menos ser celeiro para celeiro de berço de cristão, pátria do evangelho, infelizmente. É triste, tá? Mas eu espero que um dia isso venha mesmo a se tornar uma realidade, né? E não um desejo, chega a ser uma utopia nos dias atuais e anteriormente também, né? Eu peço que isso chegue a se tornar realidade um dia, mas hoje, atualmente, eu também vejo muito difícil, muito difícil. É isso. O Paulo está concordando. Gente, desculpa a sinceridade, né? Mas é muita jactância, é muita soberba nossa pensar que eu gosto de usar o espiritismo como religião, tá, gente? Não vejo o espiritismo como religião, mas pensar realmente que a nossa forma de crença é a melhor de todas, é a mais perfeita. Os espíritos superiores só estão no centro espírita, não vai no centro de umbanda, não vai no centro espiritualista, não vai na igreja, não conversa com outros. O espírito superior só está na doutrina espírita. É muita soberba da nossa parte, tá, gente? Como diz o pessoal, abaixa um pouquinho, né? Ou desce um pouquinho mais, né? Nós estamos no Luís XV, né? Aquele salto de Luís XV. E a queda vai ser grande. A gente chegar lá no plano espiritual e falar, ih, rapaz, não era isso, não. A realidade é diferente, né? Marga! Né? Bom, vamos lá. Vamos continuar aí. Deixa eu mudar aqui. Edna, quer comentar alguma coisa? Você para, gente, Edna. Não, Cláudio, tudo perfeito. É porque a minha conexão estava ruim. Aí eu estava tentando melhorar. Estava boa aqui pra gente. Gente, vamos falar um pouquinho sobre antidoutrinário. Edna, você é antidoutrinário? Defina antidoutrinário aí para mim. Dá uma lida aí para mim, por favor. Vamos lá, começar com doutrina. Doutrina é o conjunto de princípios em que se baseia uma religião, um sistema político ou filosófico. Um conhecimento vasto, saber, erudição, uma norma, uma disciplina. Antidoutrinário, que está em desacordo com certa doutrina. Então, antidoutrinário seria que está em desacordo com a doutrina espírita. Que a doutrina espírita fala para fazer e a gente não fala, a gente não faz. Seria antidoutrinário. E aí? Você é antidoutrinário? Cláudio, esse tema aí é o que está mais vigente hoje em dia, né? Então, olha aí. Fernanda. Então, isso aí foi ato falho, isso aí não, né? Não. Então, olha só, hoje em dia, a gente vê, né, pessoas já de bastante tempo na doutrina emitindo opiniões que seriam contrárias ao cristianismo, ao espiritismo enquanto doutrina que resgatou lá as morais do Cristo. E aí a coisa se inverte, né? Você que está alertando que aquela atitude, que aquela palavra, que aquele pensamento é antidoutrinário e muitas das vezes alinhado, flertando com a extrema-direita, você é considerado o idiota, o imbecil. Quem é você para questionar um médium celebridade, ou esse ou aquele, né? Então, quem é você para né? Aí eu falo, não, eu estou estudando, está aqui no livro dos espíritos, está aqui no livro dos médios, né? Então, quer dizer, mas não adianta. Então, hoje em dia tem gente grande aí com discurso antidoutrinário, tá? A ponto
de jornais não espíritas colocarem lá a matéria do tamanho absurdo que a pessoa está falando e que é totalmente antidoutrinário. Mas o espírita não percebe isso, né? O cidadão que não é espírita, ele percebe. Mas o espírita, aquele que se diz espírita, que lê o livro dos espíritos, ou o livro dos médiuns, ou pelo menos deveria ler, ele não aceita isso. Por quê? Porque nós pegamos o significante santo do catolicismo e jogamos para o médium. Então, o significante saiu de lá, então é o médium hoje em dia, o santo é o médium. Ou seja, é infalível, não se pode criticar, mesmo estando com um discurso antidoutrinário. Essa é a minha opinião, Cláudio. Olha quem está aí, Edna. Quem encontrou a gente? Ah, consegui. É a Fernanda, né? Fernanda. Há um tempo que ela não aparece, né? Agora ela encontrou a gente. Valeu, Fernanda. Já até se formou em psicologia, já. Ah, é? Vou botar ela lá no atendimento fraterno, trabalhar para Jesus também. Tá precisando mesmo. Gente, eu trouxe aqui duas frases e vamos comparar uma com a outra, tá? Divaldo fala: verificamos neste momento essa enxurrada perniciosa porque saem mais de 50 títulos de obras pseudo-mediúnicas por mês. Existe um fato nisso? Sim, existem muitas obras que são pseudo-mediúnicas, mas essas obras não devem ser lidas, não devem ser consultadas, não devem ser analisadas. Seria que obras boas seriam só que vêm pela lavra de Divaldo, lavra do Chico, ou lavra do Marcelli? Ou esses médios estariam contaminados também por ideias pessoais e passando da comunicação? Por exemplo, o penúltimo livro do Divaldo, 2 capítulos são extremamente equivocados, mas totalmente errado, porque ele transmite, e pela comunicação mediúnica, e coloca como se fosse o Manuel Filomeno de Miranda, ideias que são totalmente absurdas, falando, por exemplo, da pandemia, falando de que o chamado comunismo chinês, etc. Ali você vê que não tem nada a ver com o Manuel Filomeno de Miranda. O livro é interessante, tá, gente? O livro não é ruim, não. O livro é bom. Mas 2 capítulos devem ser rasgados e jogados no lixo. Aqueles 2 capítulos, eles são totalmente equivocados. Só que a grande maioria, 90% ou 99% das pessoas que leem, não vão ter essa análise. Vão pegar a obra e vão aceitar ela como um todo. Não consegue perceber que alguns pontos não são interessantes. Não só nessa obra, tá, gente? A própria obra de Kardec você vai encontrar pontos que você tem que refletir. Mas olha, quando o Divaldo fala essa enxurrada de obras, mais de 50 títulos, livro pseudo-mediúnico, esses livros são errados, olha o que Kardec fala. Compara a fala do Divaldo com a fala do Kardec. Eu botei isso aqui, não foi por acaso, tá? As obras escritas em diferentes épocas interessam ao espiritismo pela similitude dos princípios, pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram ou pelos fatos que aí se acham casualmente relatados. Entre os autores contemporâneos, se alguns escreveram sem o conhecer, outros sem o nomear, inspiram-se evidentemente no todo ou em parte de seus princípios. Kardec está falando, gente, leia, porque essas obras têm muita coisa interessante. É saber interpretar, é saber ler essas obras. Não é que não proibir, criar um índex espírita. Você não lê aquele autor, não lê aquilo lá. Tem autor que são realmente extremamente infelizes em alguns pontos? Tem. Robson Pinheiro é um, que ele tem algumas obras interessantíssimas, e as últimas obras dele estão um horror. Ele agora parece que vislumbrou, parece que as últimas obras dele têm assim, umas ideias totalmente bizonhas. Uma agora que ele escreveu sobre o carnaval, mas são ideias assim, totalmente absurdas. E algumas obras anteriores, eu fiz um seminário sobre os chamados Senhores das Trevas, a trilogia do Robson Pinheiro, muito interessante. Mas nós não vamos aceitar e beber tudo que ele acha, tudo que ele vê. Porque realmente até a personalidade dele é realmente bastante controversa, né? E acaba levando para a doutrina esse pensamento, apesar de ter uma obra caritativa bastante interessante, uma obra espiritual, mas você não pode simplesmente pegar todo e qualquer livro e beber como se ele fosse palavra de Deus. Nenhum livro. Nem livro do Espírito, nem Evangelho do Espiritismo, ninguém. Lá na introdução do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 3º, tem um erro lá, equívoco que nenhuma febre não consertou, que ele troca Nazireu por Nazareno. É um erro assim crasso, um erro bem infantil que Kardec cometeu
E os tradutores, a FEB, editoras, não consertam aquilo. Na introdução do livro dos médios, tem um erro doutrinário, que eu mandei 3 cartas, mandei e-mail lá para a FEB, eles não consertaram. As traduções da FEB têm vindo constantemente com esse erro. Então, outros, além das celeumas aí do Sérgio Perno, da Gênesis, que aí é outro, a gente pode falar uma live só sobre isso. Então, não existe nenhuma obra que você pode simplesmente ler e aceitar tudo. Isso não existe, tá? Vamos lá. Tem um comentário aqui ainda falta, né? Aí, ó, a Fernanda falou que ainda não. Mas já pode participar do atendimento fraterno, sim, ela pode. Isso aí. Entre em contato com a gente, Fernanda. E o Jorge aí falando que concorda, né? Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma aqui. Pureza doutrinária. Teresinha Isso aí dá arrepio, hein? A autora bastante conhecida, bem, né, no movimento espírita, principalmente em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Autora boa, tá, gente? Tem uma obra dela que a gente usou sobre Evangelho, muito bom. Mas tanto ela, a Arilex, o Deolinda Amorim, o Herculano Pires, quando falo de pureza doutrinária, esse nome já me dá um pouco de ortiga, tá, gente? Fica uma coisa meio... Então, a Terezinha de Oliveira fala: todo espírita precisa estar bem conscientizado e preparado para fazer a necessária análise de tudo e atuar corretamente no movimento espírita, aceitando o que for bom e recusando o que não for condizente com a codificação kardeciana. Eu acho isso horrível, tá, gente? A verdade está em Kardec. Kardec é o parâmetro para que tudo esteja correto. E não é bem assim. Kardec trouxe uma metodologia diferente. Utilizar a metodologia kardeciana, comparando, etc. Mas o que tem que estar em Kardec, por exemplo, nós não vamos dar passe. Kardec não chegou a falar de passe abertamente. Lá na Lei Revista Espírita de 62 tem. No Livro dos Espíritos, questão 70, parágrafo 7 da nota de Allan Kardec, ele vai falar sobre passe? Sim, mas não vai falar de técnica de passe. Ele não fala de chakra, então nós não podemos utilizar o termo chakra. Ele não fala de plano espiritual, então não existe nosso lá, não existe nada. Tem até uma corrente aí que fala, chamado kardecista, né? O companheiro agora está crescendo aí no YouTube, começou lá bem devagarinho, até tinha um contato bastante com ele, agora nós não colocamos um contato porque ele deixou de ser espírita e passou a ser kardecista. E ele fala abertamente no canal dele: eu sou kardecista, eu não sou espírita. Então, para ele, é só Kardec. Não tem mais nada além de Kardec. Isso é a derrocada do espiritismo. Pode botar aí, ó, data, mês, ano, que o espiritismo vai deixar de existir. Quando as pessoas continuarem... Cláudio. Tá? Pode falar, querido. E os argumentos não desse aí, não desse companheiro que eu sei quem é, mas de um outro, que é o espiritismo com Kardec, eu até gosto, tenho relação com ele e tal, a gente troca mensagens, mas ele fez uma live que os rapazes, os outros dois, fazendo comentários sobre a impossibilidade do plano espiritual, mas eu achei assim de uma coisa tão pueril que qualquer estudante de mocidade espírita conseguiria combater aquilo ali, aquelas ideias, aquela justificativa para não existir plano espiritual. Quer dizer, e aquelas materializações, né, que os espíritos faziam ali para Kardec, né? Existiam aquelas... Quer dizer, se fez aquilo ali, se poderia materializar aquilo ali, poderia materializar outras coisas, né? Ou seja, o sujeito desencarna e fica onde? Numa nuvem? Não sei qual é a ideia deles. Né? Ou fica, sei lá, uma energia vagando, porque eles também não falam o que seria. Ou seja, eles queriam que Kardec tivesse o tempo, nesse pouco tempo que ele codificou a doutrina, trouxesse ensinamentos que, né, de repente seria até demais, né, para aquele contexto ali, né, muita informação, né, e aí eu cancela tudo, não, é só isso aqui, né? Então, que os animais em nosso lar, que aquilo ali seriam projeções mentais, tá, mas por que não é um animal? Por que não pode ser o princípio de um animal, com o perispírito de um animal ali? Qual a dificuldade de se entender isso? Então, não dá realmente para compreender o ponto de vista deles, porque é uma negação, mas que não tem uma lógica. A lógica é o seguinte: Kardec não falou. Então tá, então tudo que a gente aprender agora, mesmo que a ciência comprove, a gente vai ter que negar, porque se Kardec não falou, não está falado, né? É estranho isso.
Como eu falei, virou uma religiãozinha, tá? Assim como Kardec discordou de Divaldo, desmentiu Divaldo, agora o Kardec vai desmentir a Terezinha de Oliveira. De novo, olha o que eu coloquei aqui. Ó. Por que a doutrina não foi ditada completa? Acho que pode parar por aqui. Né? Se já falasse por aqui, já estaria certo. Está lá na Gênesis, capítulo 1, item 13, tá? Para quem quiser consultar. Nem imposta a crença cega. Olha só, ela quer o quê? Se não está em Kardec, não pode ser aceito. É antidoutrinário. E Kardec mesmo está falando, olha, não pode aceitar como crença cega. O próprio Kardec está falando, então discorda de Kardec. Porque é deduzida pelo trabalho do homem. Ou seja, você tem que criticar, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos das instruções que ele estuda. Comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Dá para fechar a live agora, acabou. Daria mesmo? Não, mas nada. Kardec já falou. Você que tem que tirar a ilação, não é ficar aceitando o que o espírito fala. O espírito mandou votar em alguém, então vou votar. Na época da eleição falou que tinha até no plano espiritual, tinha lá uma urna, né? Que Dom Pedro II estava votando no fulano de tal. Então, nossa. Edno deve saber dessa história, não sei se ele sabe, né? Não, essa eu não conheço. Não? Ah, rapaz, então eu pensei que você soubesse dessa. Você que é o cara que está mais informado do que eu. Dom Pedro II e outros grandes personagens do Brasil tinham uma urna eletrônica lá no plano espiritual e alguém viu eles votando no candidato. Bizarro. Eu acho que não precisa... Né, não tem muito o que comentar, né, gente? Comentar isso é difícil. Vamos ver alguns comentários do pessoal aqui para a gente poder... Estamos na reta final da nossa live, temos 7 minutos ainda, né? Vamos lá, vocês comentarem aí. Ednei e Andriele. Eu não estou enxergando, Cláudio. Paulo está participando bastante, Paulo. Legal, hein? Muito bom. Vamos lá. Quer que eu leia? Eu não enxergo, não. Não enxergo. Consegue ler, Antonielli? Consigo. Eu vou ler, o Ednei comenta. Cláudio, sobre o Divaldo Franco. Cláudio, sobre o Divaldo Franco, ele pode estar usando seus pensamentos pelo fato de muitos anos de espiritismo como fala espírita. Não, entendeu, Ed? Não só por causa dos anos, né? A própria idade, ela às vezes traz alguma dificuldade no pensamento da própria pessoa, tá, gente? Todos nós somos falhos. O Divaldo tem limitações, é uma pessoa extremamente intelectualizada, mas ele tem limitações comportamentais, sempre teve. Desde a década de 70, 71, quando ele publicou uma obra lá falsificada, então ele tem lá umas suas limitações. Em 1986 eu tive um encontro com ele, levei um companheiro para poder assinar um livro lá na Ministério da Fazenda, e ele foi assim bem deselegante com um colega meu. Eu naquela época eu ainda era protestante, e o João até estava presente, o Miguel estava presente. Eu fui assim bastante invectivo com ele. Falei, olha, você, da Joana de Anjos não te ensinou a ter educação, não? Você tratar bem as pessoas, né? E as pessoas que estavam assim próximas, comecei a falar com o Divaldo assim. Eu falei, eu vou falar porque ele foi ignorante com um colega meu. Não foi comigo, mas foi com um colega meu que eu levei para poder assinar um livro dele. E ele foi assim, bem deselegante, foi bem ignorante mesmo. Isso não foi 1 ou 2 vezes, foi 3 vezes que nós tivemos oportunidade. Dessa vez eu estava do lado, eu fui e falei para ele, perguntei se a Joana não ensinava ele a ser educado. Então, tem limitações, tá? E isso vai passar na mediunidade, gente, tá? Você vai ter pessoas com uma comunicação extraordinária e a moralidade não quer dizer. Você vai ter médicos passando comunicações belíssimas e comportamentalmente eles podem ser bastante equivocados. Isso o próprio Kardec já falava sobre isso, tá? A colega aí do Ednei também fez uma colocação aí. Lê para a Ednei, para a Ednei comentar. Médium é ser humano. Infelizmente, tem as pegadinhas do orgulho e outras mais que atrapalham o trabalho mediúnico. Somos filtros, porém, se não nos cuidarmos, viramos filtros impuros. É verdade. Falou tudo, não tem assim, nem precisa nem comentar muito, né? Mas o problema é a dificuldade do espírito entender isso. E o Divaldo está numa idade que eu tenho mãe idosa, eu sei que é isso. E tem amigo neurologista que explica. Existe uma dificuldade de aquela rede que a gente tem,
aquele filtro que a gente tem, né, mais jovem, com a idade a gente vai perdendo um pouco. Então você acaba falando o que o seu coração está cheio, porque aquilo ali não é obsessão nem nada. É o que ele pensa. Né? Isso que o Cláudio falou, muitas pessoas já me falaram e eu já presenciei. Tá? Então eu sempre fui uma pessoa orgulhosa, né? Gosta de falar que ele chega cedo porque o relógio dele é suíço. Então a gente vê um pouquinho de vaidade. Aí a pessoa fala, mas tem um trabalho enorme. Sim, se ele tem esse trabalho enorme é porque ele deve pra caramba. E se ele deve pra caramba, ele tem alguma imperfeição, como eu tenho, como o Cláudio tem, como o Antonielli tem. Então, se eu posso criticar Antonielli, e se Antonielli deve se tocar do seu desvio, por que a gente não pode criticar e por que o médium em questão aí não pode ser advertido sobre o seu desvio, sobre a sua conduta, o seu discurso antidoutrinário? Esse é o grande problema da doutrina hoje em dia. Né? Então as pessoas elas não raciocinam. Como eu falei, o significante santo saiu do catolicismo e eles trouxeram, os católicos convertidos trouxeram isso e jogaram nos médios. Começou lá no Chico, talvez, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E a gente tem uma mediunidade como algo santo, como algo infalível. Então, a gente percebe isso muito claramente. Mas, para o espírita, para alguns espíritas, eu diria até para a grande maioria espírita, isso não é percebido com tanta facilidade. Porque, se Divaldo falou, é certo. Se Carlos Bacelli promoveu a violência lá no seu Instagram, ele não tirou a postagem, se é que tirou, mas eu tenho ela, Carlos Bacelli promove a violência policial para o movimento de esquerda, tá correto, porque foi o Carlos Bacelli, amigo do Chico Xavier, que propôs isso. Então tá certo. Gente, acabou a doutrina espírita. Acabou, não tem mais. O que é do espiritismo agora? Então, hoje em dia, eu tenho que falar, eu sou espírita, mas eu não penso como eles, não. É como usar a camisa amarela do Brasil, que ninguém mais quis usar. Então tá quase assim. Eu sou espírita, mas eu não penso como ele, não, tá? Tem que se explicar. Tamanha a disparidade das ideias que foram trazidas agora dos 2 anos para cá, né? Então a coisa está assim, absurda demais. Tudo se inverteu, né? Então você defender garimpeiro, legal, né? E você defender atos antipatrióticos, legal, porque o médium, celebridade, falou, está falado. Se você questionar isso, você está errado. Mas isso aí isso não está de acordo com o cristianismo, mas você está errado, porque ele falou que está certo. Né? Então, um discurso é um flerte lá com a extrema-direita, dentro do movimento espírita hoje, que é uma coisa que é muito grave. Então, é isso que eu penso. A Fernanda aí concluiu, é ser humano, né? O Jorge fez um comentário aqui, a doutrina é progressiva, isso é fato, né? Esse texto que eu coloquei agora com Kardec, para mim, fecha, tá, gente? Ele está falando, nós temos que concluir, nós temos que raciocinar, nós temos que pensar. Então, ele próprio Kardec demoliu o que a Terezinha de Oliveira colocou, né? E o Jorge também comenta, o problema em si não é da doutrina, mas dos dirigentes. De certo modo, sim, claro, com certeza. Somos nós, dirigentes, só que nós fazemos opiniões, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, quando estou como presidente espírita, quando estou como dirigente espírita, eu tenho que ter um compromisso muito grande. O que eu falo tem que ter uma atenção muito grande. É diferente. Quando eu estou na tribuna fazendo uma palestra, eu não posso falar a mesma coisa que eu estou lá conversando com a Antonielli, estou conversando com o Edney em off. Ali eu estou representando uma casa espírita, ali eu estou representando a doutrina. Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. E se a gente não tem essa atenção, nós não somos dignos de ser dirigente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente publica lá no Instagram, que eu publico lá no Facebook, tem nada a ver comigo. Tem sim. Se você é dirigente espírita, você coloca lá, está exposto, gente. Está para a internet. Não tem 2 fulano de tal. O que eu coloco lá representa o que eu sou também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o Paulo fez um comentário aqui que pode até ser mal compreendido, né, Paulo? Se eu vou levar o pé da letra aí, Edney vai ficar meio aborrecido, né? No pensamento deles, dando continuidade àquele pensamento de Valdo, né? Morreu, vai ficar à direita de Kardec. Cuidado com a palavra direita aí. Né? Mas é isso mesmo, gente. Eu entendi o que você quis dizer, Paulo. Né? Se Edney quer ficar à direita de Kardec, não sei, né?
Gente, nós estamos aí no final da nossa live. Queremos agradecer a todos os companheiros que participaram conosco, a Fernanda, que bom, espero que venha mais vezes, o Claudemir, né, meu irmão, o Paulo, que ajudou muito aí, o Jorge, a Eliane, né, que também esteve conosco, e outros companheiros que vieram, saíram um pouquinho, né, ficaram um pouco, né? Então, agradecer a todos aí, o Jorge, verdade, acabamos sendo exemplo, né? Isso aí não tem como. Então, como tem um ditado que fala, desce do play, né? Se você não quer brincar, então não desce pro play, não vai. Então, se nós, como dirigente, seja o que for, nós temos as nossas responsabilidades. Nós agora estamos sendo observados, nós somos vitrine. Nós temos que tomar cuidado com isso. O Divaldo lá falando, ele tem compromisso com o que ele está falando, eu falando, qualquer um de nós falando, nós temos compromisso. Então, eu sou dirigente espírita. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu falo. Eu tenho que prestar atenção, porque, ou querendo ou não, nós vamos ter. Somos vitrine. Tá? Lembrar também, gente, que nós vamos aí sábado retornar os nossos estudos. Tá? Então, sábado eu só vou mudar o horário. Eu não vou fazer no horário de 7h30, eu vou fazer 6 horas. E o estudo vai ter 1 hora só de duração, não vai ter aquela hora, 1h20, 1h30, não. Vou fazer 1 hora só de duração. Então, sábado, pelo Zoom, eu vou publicar lá nos grupos, tá? O link. Aí nós vamos fazer o nosso estudo lá, e aqueles que quiserem sugerir temas, é sempre legal, tá? O Jorge aí, como sempre, muito bom, gratidão. Pink Marvin Coldwell, ih, rapaz. O Jorge aí tá caprichando. Edney e Antonielli aí, as suas palavras aí de encerramento. Eu vou aproveitar para fazer uma divulgação. Quem quiser divulgar, nós temos um trabalho. Primeiro eu vou divulgar o grupo no Telegram, fica fácil para quem quiser entrar em contato. Espiritismo Tire Dúvidas. Tá? Nesse grupo do Telegram, você pode entrar, você vai ficar informado, quem estiver assistindo essa live depois, né? Então esse recado é para quem também vai assistir depois. Entrando no grupo Espiritismo Tire Dúvidas, você vai ficar informado das lives que acontecem, dos estudos, tá? Das palestras, e também você também poderá solicitar o atendimento fraterno. O que é isso, gente? Atendimento fraterno. Você vai marcar esse atendimento para receber aconselhamentos, para tirar dúvidas também de algo que esteja acontecendo com você, algo que esteja te incomodando, alguma angústia, ou alguma sensibilidade mediúnica. Já aconteceu, eu e a Antonielli já atendemos uma irmã que tinha uma sensibilidade, não sabia o que era, queria entender. Então, enfim, nós temos esse trabalho de divulgação, de atendimento fraterno, e você poderá estar solicitando lá nesse Telegram, Espiritismo Tire Dúvidas. Lá no Telegram também você pode pedir para o Cláudio te adicionar você também nos grupos de WhatsApp também, né? Quem prefere o WhatsApp. Esse é o meu recado. E obrigado pelo convite, Cláudio e Antonielli. Gratidão, né, por mais uma oportunidade de estar aqui batendo papo. Eu gosto muito, a gente aprende demais. É isso. Quem quiser estar participando dos nossos grupos, fique à vontade, né? E atendimento fraterno, totalmente gratuito, é muito bom, né? Esqueci esse detalhe. Totalmente gratuito. E quem quiser participar, será muito bem-vindo, tá? As questões, se tiver alguma dúvida a respeito da doutrina, quiser desabafar, quiser tentar se entender, nosso ouvido a gente empresta. Estamos aqui para nos abraçar, somos todos irmãos, e é isso. Gratidão, somente. É isso aí, gente, tá? Agradecer a todos, né? Acho que foi muito legal. É bom também, né, fazer com outras, né? Eu até falei com o Antonielli que eu gostaria da gente fazer assim sempre, né? E trazer, de repente, trazer sempre temas atuais, perguntas, participação, que até para cansar menos, né? Porque a gente ficar aqui 1 hora falando, a garganta parece que é muito mais difícil. Até lá no TikTok, quando eu faço com o Ed, é totalmente diferente de quando fazer sozinho. Então, o Edney vai falando lá, a gente vai descansando um pouco, depois eu falo, o Edney também descansa, a Antonielli, quando a gente faz também. Então, se a gente puder sempre estar junto, eu acho ótimo, né? Até para a nossa saúde vocal. Tá gente, bom. Nosso encerramento, queria agradecer a todos, né?
muita paz, muita luz. Obrigado, Antonielli. Obrigado, Ednei. Obrigado, Cláudio. Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau, like, tchau. Dê like, hein? Dê like aí. Tchau.